Olá pessoal, sou o professor Estevam Freitas. Hoje nós estamos aqui no Saber Direito Responde. Nós estamos aqui com dois alunos, a Giovana, que é do curso de Administração, e o Lucas, que é do curso de Direito. Bem-vindos vocês aqui ao Saber Direito Responde, tudo bom? Bem. Uma coisa importante que nós precisamos saber, nós convidamos uma pessoa, que no caso foi a Giovana, para falar também, apesar de ser da área de administração e não da área de direito, porque o nosso assunto aqui abordado vai ser exatamente um assunto que também está atrelado à administração, já que nós estamos falando de administração pública. Nós vamos falar sobre servidores públicos. Vamos tratar dessa parte de concurso público, estágio probatório, estabilidade, forma de provimento, forma de vacância, como também o processo administrativo disciplinar, tá? Exatamente relacionado às nossas aulas. Então vamos então para a nossa primeira pergunta. Fala, Giovana, qual seria a nossa primeira pergunta? Do que decorre uma exoneração? Vamos lá então. O que decorre uma exoneração? Pessoal, é o seguinte, exoneração ela é uma forma exatamente de vacância, tá? Nós temos as formas de provimento e nós temos a forma de vacância. A exoneração é uma forma de vacância, tá, Giovana? Da mesma forma que a demissão. Só que existe uma grande diferença entre a exoneração e a demissão, porque a exoneração ela não tem caráter punitivo e a demissão tem caráter punitivo. Como que seria essa diferença de caráter ou não punitivo? Vamos lá. Vamos imaginar então, pessoal, que alguém não foi aprovado nos requisitos do estágio probatório. Ele será exonerado. Logicamente, tem algumas outras consequências, mas ele seria exonerado. Ele também pode pedir exoneração. O servidor público, caso ele entenda que não quer ficar mais no serviço público, ele pode pedir exoneração. Um outro caso que nós temos aí sobre a exoneração seria um exemplo, excesso de gasto com pessoal. O excesso de gasto com pessoal, previsto na Constituição Federal, ele também pode gerar uma exoneração. Já a demissão é um caso diferente. A demissão ela vai se dar por uma ilegalidade. O servidor público praticou uma ilegalidade e por ter praticado a ilegalidade ele vai ser demitido. Mas para isso ele tem que responder um processo administrativo disciplinar ou mesmo ter uma sentença judicial transitada em julgado. Então percebam, ou nós vamos ter no caso aí da demissão um PAD, o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, em que é dado a ele o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, ou será dado através de uma sentença judicial transitada em julgado, que seria exatamente aquela que não caberia mais recurso. Mas para isso, no processo judicial ou no processo administrativo, será dado ao servidor público o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório. Então percebam, na demissão, ele praticou uma ilegalidade. Na exoneração, não. Na exoneração, foi uma hipótese prevista em lei, ou que ele pede, ou que ele sai do serviço público. Porém, neste caso, na exoneração, não tem nenhum tipo de penalidade, tá? Vamos então agora para uma pergunta dos internautas. É possível a nomeação de candidatos classificados em concurso público fora das vagas previstas em edital antes da convocação de candidatos aprovados em concurso posterior? Vamos lá, então o Gabriel, ele faz exatamente a seguinte pergunta. Vamos imaginar que você tem um concurso público e aí você tem outros aprovados, ou mesmo um cargo, um exemplo temporário, se eles podem ser chamados em preferência daqueles concursados. Primeira coisa, nós vimos na nossa aula que a gente trata aí, pessoal, sobre concurso público, que nós vimos que o concurso público ele vai ser de provas ou de provas e títulos. E, logicamente, ele vai seguir uma ordem. E como seria essa ordem? Se você teve um concurso público, vai ter uma lista dos aprovados naqueles critérios exatamente do nosso concurso e ele tem que chamar exatamente aquela lista, naquela ordem. Por quê? Porque o concurso público, quando você realiza o concurso público, a forma do concurso público será ato vinculado e não ato discricionário. Então vamos imaginar um caso hipotético. Vamos imaginar que ainda no prazo de validade do concurso anterior tenha sido criado um novo concurso. É possível? É. Nós vimos que no período improrrogável de um concurso, você pode abrir um novo concurso, tá? Porém, o que a Constituição vai dizer? Ela vai dizer que você tem que chamar com prioridade os aprovados do concurso anterior, tá? Então, é possível, um exemplo, neste caso hipotético, como a gente falou, abrir um novo concurso? Sim,
mas deve ser chamado com prioridade os aprovados do concurso anterior. Esteve, então por que se abre um novo concurso? Porque muitas vezes o órgão, ele quer sempre ter uma lista de aprovados. Por quê? Vamos imaginar que nós sabemos que o concurso tem uma validade de até 2 anos. Vamos imaginar que fizeram um concurso de 2 anos. Prorrogamos o concurso, tem que ser pelo igual período. Então, 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, vamos imaginar que nesse período de prorrogação é possível, então, você abrir um novo concurso público. Só que esse novo concurso público você não vai poder começar a chamar se você não chamou todos aqueles aprovados no concurso anterior, ok? Exatamente é a premissa constitucional quanto à relação de concurso público. Eu posso abrir novo concurso no período improrrogável, desde que chame com prioridade os aprovados do concurso anterior. Isso é bacana porque quando o concurso às vezes demora até 1 ano, dependendo do concurso. Se for um concurso de polícia, pode demorar mais de 1 ano, porque nós temos aí, inclusive, o curso de formação, que vai ser uma das etapas do concurso. E aí, neste caso, você já tem uma lista de novos aprovados que, quando aquele concurso anterior acabar o prazo de validade, ou seja, expirar o prazo de validade, tornar-se, como a gente chama no direito administrativo, um ato perfeito, porque teve início, meio e fim dentro da legalidade, você já vai ter uma nova lista de aprovados para poder chamar, ok? Senão, muitas vezes, você fica com um vácuo. Se você espera um concurso público, esperar o prazo para você iniciar um outro concurso, você tem um vácuo que você não teria ninguém para chamar. Lógico, lembrando que para a realização de concurso, você tem que ter uma previsão também orçamentária para a realização deste concurso público, beleza? Vamos então para a pergunta do Lucas. Professor, a emancipação pode ter uma força normativa maior que a Lei 8.112? Beleza, boa pergunta. O que acontece? A emancipação, pessoal, vai estar ligado, Lucas, é o seguinte. Você, com, por exemplo, 16 anos, você pode ser emancipado pelos seus pais. Ou seja, você vai ter uma antecipação da sua capacidade civil, ok? Que se dá pela lei atual aos 18 anos. Agora, o que a Lei 8.112 vai dizer? Vamos pegar a Lei 8.112 como exemplo, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ela vai dizer que existem requisitos para investidura em cargo público. Lembrando que, quando a gente fala, pessoal, de requisitos para investidura em cargo público, esse nome investidura, qual é o momento que se dá investidura em cargo público? No momento da posse. Você só se tornará servidor no momento que você tomar posse. Então, esses requisitos exigidos pela lei serão no momento da posse. E quais seriam esses requisitos? Nós teremos o seguinte, um exemplo, o que a gente está tratando aqui na pergunta, a idade mínima de 18 anos. Então, a lei, quando ela fala de idade, como ela fala de nacionalidade brasileira, como ela fala de gozo dos direitos dos direitos políticos, como ela fala também de quitação com as obrigações eleitorais e militares, como ela fala também nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, dentre outras que podem ser solicitadas, ela fala da idade de 18 anos. Percebam que ela não trata de capacidade civil. Inclusive, a lei já fala, pessoal, de idade de 18 anos há muitos anos. Mesmo antes, quando o Código Civil falava que a sua capacidade civil se daria com 21 anos. Depois do nosso novo Código Civil, ele mudou para 18 anos. Então, sempre foi a ideia de 18 anos. Então, ele fala em idade, critério objetivo, tá? E não fala em capacidade civil. Então, o que nós temos de diferença? A idade é diferente do que nós chamamos aí da capacidade civil. Mesmo ele sendo emancipado, tá? Ele não teria o requisito que seria a idade de 18 anos. E a gente tem uma coisa mais importante ainda, tá, Lucas? Exemplo. Lá na Lei 8.112, ela vai falar lá no artigo 132 sobre crimes contra a administração pública. Seria uma das hipóteses do cara ser demitido, do servidor público ser demitido. Peraí, o menor de 18 anos, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. Então, como que a gente colocaria para responder um processo administrativo? Neste caso, se lá não seria diretamente um crime contra a administração pública. Então, poderia trazer um imbróglio maior quanto exatamente os dispositivos legais. Então, o correto, lógico que a gente pode ter uma disposição, uma decisão judicial contrária ou não a isso, mas o correto é a gente dizer que é critério objetivo. Ou seja, pessoal, idade e não capacidade civil. Então, pegamos, no momento da posse, eu posso fazer um exemplo, um concurso com 16 anos? Posso. Posso fazer um concurso com 15, até 15 anos você pode fazer.
tá? Você tem como fazer sua inscrição, você tendo CPF, você tem como fazer o concurso público. O importante é quando você seja nomeado e você venha tomar posse, que exatamente quando você for tomar posse, você já tenha completado exatamente os 18 anos. Porque vamos imaginar, se a gente viu que tem concurso que tem validade de até 2 anos, se eu faço um concurso com 16 anos, dependendo de qual classificação eu passe, pode ser que eu só seja chamado exatamente com a minha idade de 18 anos. Mas não há possibilidade, neste caso, levando em consideração o dispositivo da Lei 8.112, apenas com a mera emancipação eu poder assumir. Até porque a emancipação ela pode se dar de outras formas, o exemplo com casamento, né? Então você pode ter uma emancipação antecipada com casamento, ou se porventura você já tem economia própria. Se você fizer uma comprovação, você também poderia ter, neste caso aí, a capacidade civil antecipada, tá? Então vamos aí para a pergunta de mais uma pergunta dos internautas. É necessária a criação de lei para a regulamentação da contratação temporária? Ou seja, é necessária uma lei anterior? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: se para ter a contratação temporária você precisa de uma lei anterior? Na verdade, a lei de contratações temporárias ela só vem após a Constituição, só que a Constituição Federal, no artigo 37, ela já prevê a questão da contratação temporária, pessoal. Então, vamos lá fazer uma diferenciação aí entre contratação temporária e contratação efetiva. A contratação temporária são para caráter, como o nome já diz, para um caráter temporário, excepcional. Um exemplo, imaginar um professor universitário, uma professora universitária que entre em licença gestante. Se ela entrou em licença gestante, alguém vai ter que substituí-la. É complicado você colocar um servidor efetivo, porque normalmente o servidor efetivo ele já tem as suas turmas, e não tem como um professor estar dando aula ao mesmo tempo para mais de uma turma. Então, neste caso, seria muito interessante você ter o quê? Um professor temporário. Então, ele vai substituir aquele outro professor durante exatamente aquele período que o outro esteve afastado. Este é o chamado contrato temporário. Também se faz concurso público? Também se faz concurso público. A gente chama até de processo seletivo simplificado, no caso aí do contrato temporário. É diferente do contrato efetivo. O contrato efetivo, não, ele não tem prazo. Você entra através de um concurso público, aí sim esse concurso público obrigatoriamente de provas ou de provas e títulos, e aí ele vai assumir um cargo, em regra, de forma definitiva. E por que em regra de forma definitiva? Porque o cargo efetivo ele vai poder adquirir a chamada estabilidade no cargo. Após 3 anos de efetivo exercício, ele poderá adquirir a estabilidade no cargo. O cargo temporário vai ter estabilidade? Não, tá? Até porque quando ele entra no serviço público, ele já sabe qual seria o prazo que ele vai poder ficar ali dentro do seu contrato. Ele, na verdade, ele celebra um contrato com a administração pública. E esse contrato com a administração pública, ele precisa ter um prazo determinado. Então, ele já sabe qual seria o prazo. Logicamente, a lei prevê, um exemplo, prorrogação. Mas, neste caso, ele já sabe qual seria o prazo máximo que ele estaria ali dentro da administração pública. Mas, voltando à pergunta, mesmo antes, um exemplo da lei que trata, né, dos servidores temporários, a própria Constituição já tinha uma previsão legal para tratar desse temporário, ok? Então, seria aí o assunto que a gente tratou aí exatamente dessa perguntinha. Então, pessoal, fechamos esse bloco, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco novamente com o Saber Direito Responde. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta ao Saber Direito Responde. Eu sou o professor Estevam Freitas. Nós estamos falando aqui sobre servidores públicos, matéria essa, dentro do direito administrativo. Nós temos aqui com 2 alunos, tá? Um da área do direito, que é o Lucas, e um da área da administração, que é a Giovana. E agora mais uma pergunta da Giovana. O senhor comentou anteriormente que a exoneração é um dos jeitos da pessoa ser reprovada no estágio probatório. Exato. E o que acontece, as outras coisas que acontecem com ela, quando ela não se sai bem no final do estágio? Beleza. Então, a pergunta da Giovana aqui, ela está atrelada ao quê?
a pessoa não ser habilitada no estágio probatório. Caso, no final do estágio probatório, ele não consiga nota satisfatória para aprovação, podem ocorrer duas situações. E vai depender muito do caso do servidor. Por quê? Vamos imaginar que ele nunca fora servidor público, é o primeiro cargo que ele tenha. Então, se é o primeiro cargo, nós vamos verificar que o estágio probatório dele vai acabar coincidindo com a estabilidade. Tá? Então, quando ele terminar o estágio probatório, ele também vai adquirir a estabilidade. Mas é lógico, se ele reprova o estágio probatório, ele não chega a adquirir a estabilidade. Então, por quê? Porque inabilitação ao estágio probatório gerará para ele a exoneração. Lembrando que exoneração não é penalidade. O que é penalidade é demissão. Por isso que não há que se falar aqui em processo administrativo disciplinar, mas sim numa análise do estágio que é feito pelas autoridades superiores. É lógico, às vezes eu posso ser um servidor que me dou bem numa área administrativa, mas às vezes eu passo no concurso para a polícia e eu não me dou bem como policial. Por isso que eu possa ser aprovado num concurso e ser aprovado no estágio probatório para a área administrativa e passar em um outro concurso para policial e ser exonerado e vice-versa, tá? Vai depender muito da aptidão daquele servidor. Então, se ele nunca tinha sido servidor antes e ele é inabilitado em estágio probatório, ele será exonerado. Agora vamos imaginar hipoteticamente um outro caso. Vamos imaginar que o camarada ele já era servidor público de um órgão, ele já tinha passado pelos 3 anos, ou seja, ele já tinha passado pelo estágio probatório e já tinha adquirido a estabilidade, ele fez um novo concurso público para um outro órgão, tá? Então agora ele passou um exemplo no concurso do Senado, ele trabalhava lá no tribunal e agora ele passou no concurso do Senado. E neste caso aí, o que vai acontecer? Ele passando no concurso do Senado, pessoal, ele vai passar por novo estágio probatório. Lembrando que o estágio probatório é para o cargo. A cada novo cargo, novo estágio probatório. A cada novo cargo, novo estágio probatório. A estabilidade é diferente. Uma vez estável, sempre estável, porque a estabilidade está atrelada ao serviço público, enquanto o estágio probatório está atrelado ao cargo. Então, vamos imaginar, ele já está em um novo cargo agora no Senado, e lá no Senado ele é reprovado em estágio probatório. Como ele já era estável, lá no cargo que ele tem, lá no exemplo no tribunal, um exemplo no TJDFT, ele não pediu exoneração, ele pediu a chamada declaração de vacância. Então, neste caso, ele pede declaração de vacância para ir para o novo cargo. Se lá no novo cargo ele é reprovado em estágio probatório, o que acontece é recondução. Ele é reconduzido ao cargo anterior do TJ. Ele deixa de ser, um exemplo, analista do Senado e retorna ao cargo anterior, porque ele já era estável, mas foi reprovado em novo estágio probatório. Ok? Então vamos agora para uma pergunta do internauta. É possível a utilização de interceptação telefônica como prova emprestada no processo administrativo e disciplinar? Beleza. A pergunta do Gabriel aí é relacionada à interceptação telefônica, utilização de interceptação telefônica como prova emprestada para um processo administrativo disciplinar. Essa pergunta dele é muito interessante porque recorrentemente ela vem sendo cobrada em prova, tá? Então vamos ao seguinte, existe a possibilidade da prova emprestada. O que seria a prova emprestada para vocês entenderem? É aquela prova que foi constituída em um processo e ela vai ser transferida documentalmente para outro. Exemplo, ela sai do processo administrativo, passa para o processo penal, ou do processo penal para o processo civil, ou do processo civil para o penal, ou para o administrativo, vice-versa. Tá? Ela é utilizada no processo e ela é transferida documentalmente para outro processo. Percebo, a interceptação telefônica ela vai estar atrelada ao processo penal. Ok? Então, nós temos uma prova do processo penal. Essa prova do processo penal, ela pode ser emprestada para o PAD, para o processo administrativo disciplinar? Pode, pessoal. O que vai acontecer? Para você ter uma prova emprestada, primeiro tem que ser as mesmas partes em ambos os processos. Tem que ter o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Não pode emprestar a prova ilegal. Por isso que também, como tem que ter contraditório e ampla defesa, em regra, você não pode emprestar uma prova que é meramente do inquérito policial. Porque, em regra, o inquérito policial ele não é submetido à ampla defesa, ele não é submetido ao contraditório, já que no inquérito nós temos o chamado sistema processual penal, no inquérito, o chamado sistema inquisitório, diferente do processo, que nós vamos ter o chamado processo, o sistema acusatório, ok?
Agora, daquele processo, ela pode ser transferida documentalmente para um PAD. Até porque uma das exceções de ser as mesmas partes, ambos o processo, é quando uma prova ela desponta para uma atividade, para um ato praticado por um funcionário público. Percebam que eu não estou usando agora a expressão servidor público, eu estou utilizando a expressão funcionário público, porque é o que está previsto no artigo 327 do Código Penal. Para o artigo 327 do Código Penal, funcionário público é todo aquele que exerce algum tipo de forma bem objetiva, todo tipo de função pública. Então, se existe um elemento de prova dentro de uma interceptação telefônica que desponte para um ato de um funcionário público, essa prova ela poderá ser utilizada para um processo administrativo disciplinar, podendo gerar, inclusive, como consequência, a demissão do servidor público, ok? Então, é exatamente o que nós temos aí. Então, podemos ter a prova emprestada desde que tenha todos esses requisitos que eu tratei com vocês, que eu acabei de falar, beleza? Vamos, então, agora para o Lucas fazer uma nova pergunta. Professor, uma pessoa que não seja brasileiro nato pode assumir um cargo público? Beleza, boa pergunta. O que acontece? Nós temos aí os brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Quem vai determinar isso é a própria Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal, ela vai falar quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. Aqui a gente adota no Brasil, como regra geral, o chamado ius soli, que é o direito de solo. É brasileiro aquele que vem a nascer no Brasil. A gente tem algumas exceções pelo chamado ius sanguinis, que é o direito de sangue. Só que a gente aqui não vamos entrar nesses detalhes, mas é importante saber que esta é a regra para brasileiro nato. O brasileiro naturalizado é aquele que não nasceu no Brasil, não tem uma relação também sanguínea com alguém aqui do Brasil para receber o critério de brasileiro nato, mas ele solicita, por algum motivo, ser brasileiro naturalizado. A Lei 8.112, ela não diferencia. Quando ela fala do requisito da nacionalidade, ela fala apenas ser brasileiro. Ela não diferencia o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. Inclusive, a Constituição Federal, quando ela vai falar de cargos específicos, exclusivos ou privativos de brasileiro nato, eles vão falar mais de cargo político. Um exemplo, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E dentre outros. O que nós temos aí, a gente vai verificar que são cargos o quê? Cargos políticos, não são normalmente derivados de um concurso público. Eles não realizaram aí um concurso público, logicamente, em regra, né, pessoal? Mas percebam que a Lei 8.112, ela fala apenas em ser brasileiro, inclusive ela traz exceção para o estrangeiro. Tá? Um exemplo, o professor, ele pode ser estrangeiro e ele vai poder ocupar um cargo público, dando como exemplo, tá? Então, neste caso, não haverá, tá? Não haverá uma diferenciação do brasileiro nato do brasileiro naturalizado. Neste caso, basta que ele seja considerado brasileiro. Então, nós podemos dizer que, nesse caso, Lucas, ele está falando brasileiro, ser brasileiro no sentido lato sensu, né? Vamos lá, então, Giovana, para mais uma pergunta. Como se avalia a competência de um cargo comissionado? Beleza. Cargo comissionado, ele é diferente do cargo efetivo, tá? Como que a gente tem isso? O cargo comissionado é o que nós chamamos de ad nutum. É de livre nomeação e de livre exoneração. Então, cargo comissionado, a autoridade administrativa coloca no momento que quer e retira também no momento que achar mais conveniente, mais oportuno, tá? Então, é como se fosse um cargo mais de confiança do administrador público. A gente não pode confundir, logicamente, o cargo comissionado com a função de confiança, mas é algo mais atrelado, então, à autoridade administrativa que nomeia. Agora, como ele é mais da confiança da autoridade que nomeia, essa questão do cargo comissionado ele vai estar muito atrelado a isso. O que nós temos? Nós temos o ato administrativo, ele em regra, ele deve ser motivado. O que é a motivação? É dizer o porquê, ser os pressupostos de fato e de direito, que determina o porquê que você está praticando aquele ato. Nós temos que o cargo efetivo, quando ele é exonerado, ele tem que ser motivado. É um ato obrigatoriamente motivado. Se eu estou exonerando um cargo efetivo, eu tenho que dizer por que eu exonero aquele cargo efetivo. Porque todas as hipóteses de exoneração de cargo efetivo são previsão legal. Todas estão previstas na lei. Como a gente já falou, o cara pediu para sair, ou seja, ele pediu exoneração, ele foi inabilitado em estágio
probatório, houve a extinção de um cargo ou de um órgão para servidor não estável, como também excesso de gasto com pessoal. São exemplos que nós temos na lei, na legislação, pessoal, que vai tratar exatamente da exoneração do cargo efetivo. De forma diferente, nós vamos ter o cargo comissionado. Tá? O cargo comissionado, tá? Nós temos uma previsão legal que o cargo comissionado ele também pode pedir exoneração. Tá? Da mesma forma que o cargo efetivo, o cargo comissionado ele também pode pedir exoneração. Porém, o que nós vamos ter aí? Se ele pode pedir exoneração, pessoal, neste caso aí, ele vai pelo seu alvedrio, pelo seu talante, pelo seu bel prazer. Na verdade, ele quer sair. Agora, já outra hipótese pode ser a juízo da autoridade competente. Então, neste caso, Giovana, a autoridade competente, se você é um exemplo indicada para um cargo comissionado, se a autoridade competente entender que você não deva mais estar no cargo, ela vai te exonerar. E ela nem precisa motivar, dizer o porquê. Porém, uma coisa para a gente finalizar, não precisando motivar, mas se ela motiva o ato, se ela diz o porquê que ela está te exonerando, por exemplo, excesso de gasto, ela fica vinculado aos motivos que determinaram o ato. É o que nós chamamos de direito administrativo, na teoria dos motivos determinantes. Agradeço demais aqui a presença dos alunos, tá? A presença da Giovana, a presença do Lucas, como também as perguntas dos internautas. Até mais, então. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.